Trabalhar muito pode ser exatamente o motivo de você não estar conseguindo crescer. Acabou de virar o mês aqui recentemente. Hoje é o dia 1º aqui de fevereiro. E eu fiz uma análise assim, né, do mês que passou. Basicamente a conclusão que eu cheguei foi: grande parte da não evolução que eu tive foi devido a dedicar muito mais esforço e atenção e horas no trabalho. E parece ser até meio contraditório quando a gente fala que o trabalho ele pode estar sendo um problema e ele não está resolvendo as questões e ele não necessariamente está trazendo a evolução que eu poderia ter no trabalho. Mas ele faz total sentido quando a gente aplica uma lógica baseada no qual é o nosso planejamento, o que a gente espera alcançar e qual é essa quantidade de esforço, o que ele está trazendo de resultado para a gente, né? Fazendo uma análise do mês de janeiro, onde foi um mês profissionalmente que teve de desafios, teve problemas, tinha questões atrasadas que eu tive que lidar, o fato de eu ter trabalhado muito mais foi um dos principais fatores que atrapalhou minha evolução em janeiro. Quando eu analiso o mês de janeiro, diversos pontos que eu tinha planejado assim de crescimento, de planejamento e de evolução na minha vida como um todo, ele teve uma completa estagnação. Então, eu uso algumas ferramentas para acompanhar e metrificar, principalmente de acordo com o meu planejamento. E, por exemplo, a questão de treino. Eu tive que deixar de treinar muitas vezes nesse mês, muito mais vezes do que, por exemplo, em dezembro, fazendo a mesma comparação. E um dos principais motivos foi demanda atrasada, focar no trabalho, adiantar o trabalho, adiantar um projeto, uma entrega, lidar com um problema que aconteceu, esse tipo de coisa. Esse impacto que trouxe, principalmente na questão de saúde, na questão financeira, na questão pessoal, na questão de estudo também, acabei deixando de conseguir alocar muito mais tempo para estudo, muito mais tempo para lazer, muito mais pela essa questão profissional também. E o principal fator é, quando eu paro para analisar o ganho que eu tive na questão profissional no mês de janeiro, ele foi mínimo, ele foi quase imperceptível. Na verdade, ele foi quase negativo, quando eu paro para analisar. Por quê? Essa análise eu não estou fazendo baseado na quantidade de esforço que eu aloquei. Porque se eu paro para analisar a quantidade de esforço que eu aloquei profissionalmente em janeiro comparado com dezembro, é infinitamente maior. Isso não tem como negar. Mas se eu falar de qualidade e do resultado que trouxe e comparar isso de acordo com o planejamento, o que eu tinha planejado de fato, o que eu esperava com essa quantidade de esforço, foi extremamente menor, totalmente desproporcional. Os pontos que eu trabalhei foram pontos que não era a minha prioridade. Os pontos que eu evoluí não necessariamente eram os pontos que eu precisava e deveria evoluir. Os pontos que eu dei atenção não necessariamente foi os pontos que eu gostaria de dar atenção. Então, basicamente, eu aloquei muito esforço, mas o resultado foi menor. Mas a qualidade ela foi menor. Fazendo uma análise geral e até comparando com um livro que eu comecei a ler no mês de dezembro, mas eu tive que parar no mês de janeiro justamente pela questão profissional, sobrecarga e tudo mais, eu parei justamente numa parte onde ele fala, só para contextualizar, eu tô lendo o livro novamente do Essencialismo, e eu parei justamente numa parte onde um dos personagens, uma pessoa aqui, ele tá trabalhando, tá lidando com o trabalho e o trabalho dele não tá indo muito bem, e aí ele recebe o ponto de vista falando para ele focar, fazer o que ele faria se ele tivesse que ser um consultor, e aí muda totalmente. Resumindo, e até me trazendo essa essência do livro para o que eu passei no mês de janeiro, eu acho que tudo que eu fiz no mês de janeiro, foram pontos que não necessariamente era meu foco. E, consequentemente, o resultado ele não me agradou, não é satisfatório e dá uma sensação de não evolução, não alcancei o objetivo. Parece que foi um esforço em vão, parece que foi muito mais esforço sem ter um resultado de fato, né? E por que eu tô fazendo esse vídeo? Por que eu tô falando isso? Porque eu tô trazendo isso de comparação para o próximo mês. Então, quais ações, o que eu vou mudar nesse mês agora que vai entrar para que isso não ocorra mais? O primeiro fator é que eu não vou continuar trabalhando da mesma forma
e eu também não vou continuar desequilibrando minha vida por conta da questão profissional. E quando eu falo desequilíbrio, não necessariamente quer dizer que eu não vou trabalhar. Quer dizer que eu não pretendo me sujeitar a fazer as mesmas coisas que eu fiz em janeiro e que não deram tão certo assim, visando o planejamento que eu almejo e tudo mais. E aí a recomendação que eu trago assim tanto para mim quanto para qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo é que pense melhor, porque isso é uma grande pegadinha, né? Muitas pessoas, pelo formato ali que eu trabalho, que é atualmente fazendo a liderança de um time, muitas pessoas que eu lidero e que eu tenho contato acaba tendo essa sensação em muitos momentos, que é, cara, eu trabalhei muito, eu me esforcei muito, e realmente isso é um fato, não tem como tirar da pessoa, mas isso foi de acordo com o que você tinha planejado? Isso trouxe um resultado? Porque não necessariamente fazer muito é ter um bom resultado, é ter um resultado de acordo com o que você gostaria, satisfatório. Então, uma coisa que a gente tem que analisar não só na questão profissional, mas na questão pessoal também é: isso que a gente está fazendo sentido? Ele está de acordo com o nosso planejamento? Ele está trazendo resultado? Porque senão a gente tem que parar e reavaliar. Tem coisa que não faz tanto sentido, que a gente deveria pensar melhor, deveria entender melhor. E esse mês eu tive exatamente essa sensação de desequilíbrio total da vida como um todo, das áreas da vida, para ter um resultado que não fez sentido para mim. Então, qual o resultado? Qual foi o porquê? Fez sentido para eu continuar nesse caminho? Para mim, não. Então, eu vou remanejar. E isso não necessariamente tem a ver com a empresa, tem a ver com a área profissional, que está errado. Eu acho que tem a ver com a minha visão, com o meu posicionamento, com a minha tomada de decisão. Decidi fazer algo, eu decidi seguir nesse caminho, eu decidi continuar nesse caminho. Da mesma forma que agora eu estou decidindo mudar. E eu viso não trazer um resultado melhor para mim, mas trazer um resultado melhor pro que eu faço, pro contexto que eu tô, para as pessoas que eu estou no meio, enfim, de uma forma geral. Então, espero que não tenha ficado tão abstrata essa questão. É mais um pensamento que eu tive, algo que eu gostaria de compartilhar. Fechou? É isso. Valeu, até mais.